Boa noite, pessoal. Meu nome é Laura. O nosso grupo vai falar a respeito dos agentes carcinogênicos e os aspectos clínicos das neoplasias. E aqui estão o nome de todos os integrantes do nosso grupo. O que é carcinogênio? É um dano ao DNA celular justamente causado por uma substância carcinogênica, que pode ser do nosso próprio organismo ou externa, que quanto mais esse processo avança, mais maligno se torna, resultando o câncer. Como desenvolve a carcinogênese? Através do DNA, que os cromossomos passam as informações para o funcionamento da célula. Em geral, isso acontece lentamente, podendo levar vários anos para uma célula cancerosa prolifere-se e dar origem a um tumor visível. A carcinogênese, que também é denominada oncogênese, é o processo de formação de uma neoplasia, que também chamamos de câncer. Esse processo acontece lentamente e pode levar anos para que uma célula cancerosa dê origem a um tumor visível. A carcinogênese é um processo de múltiplas etapas, e a primeira dela é a que chamamos de estágio de iniciação, que nelas as células sofrem o efeito dos agentes carcinogênicos que provocam modificações em alguns de seus genes. Nesta fase, as células se encontram geneticamente alteradas, porém, ainda não é possível se detectar um tumor clinicamente. Elas se encontram-se preparadas, ou seja, estão iniciadas para a ação de um segundo grupo de agentes que atuará no próximo estágio. O segundo estágio é o de promoção. Nele, as células geneticamente alteradas, ou seja, aquelas que estão iniciadas, elas sofrem o efeito dos agentes cancerígenos, que são classificados como oncopromotores. A célula iniciada é transformada em célula maligna de forma lenta e gradual. Para que ocorra essa transformação, é necessário um longo e continuado contato com o agente cancerígeno promotor. E a suspensão do contato com agentes promotores muitas das vezes interrompem o processo nesse estágio. Alguns componentes da alimentação e a exposição excessiva e prolongada a hormônios são exemplos de fatores que promovem a transformação da célula iniciada em maligna. O terceiro estágio é o de progressão. Nele se caracteriza pela multiplicação descontrolada e irreversível das células alteradas. Nesse estágio, o câncer já está instalado, evoluindo até o surgimento das primeiras manifestações clínicas da doença. Os fatores que promovem a iniciação ou progressão da carcinogênese são chamados de agentes oncoaceleradores ou carcinógenos. O fumo é um agente carcinógeno completo, pois possui componentes que atuam nos três estágios da carcinogênese. Olá, boa noite. Meu nome é Jaelen e eu fiquei com neoplasia. O que é neoplasia? Também chamado de tumor, é um crescimento desordenado de células no organismo, ou seja, é uma multiplicação excessiva e persistente das células de um tecido, resultando numa formação de uma célula que chamamos de neoplasma. Acontece quando ocorre a mutação do DNA, ou seja, leva à formação de uma massa anormal no tecido. Esse crescimento é controlado por diversos fatores. Nas neoplasias, as células sofrem alterações e a sua proliferação passa a ser desordenada. Existem dois tipos de neoplasias: a neoplasia benigna e neoplasia maligna. A benigna é também chamada de tumor benigno, é caracterizado por apresentar células bem semelhantes às do tecido original, ou seja, apresentam diferenciação, crescem de forma lenta, são vascularizadas, comprimem tecidos vizinhos e não os infiltram. Neoplasia maligna câncer ou tumor maligno é caracterizado pela proliferação descontrolada e anormal de células devido a alterações no DNA ou hábito de vida.
podendo essas células se espalharem pelo corpo ou comprometer o organismo de maneira geral. Seu crescimento é mais rápido e suas células são menos diferenciadas, que faz com que muitas percam a sua função do tecido original. Além de serem agressivas localmente, as neoplasias malignas podem também se propagar pelo organismo em um processo denominado de metástase, em que a formação de uma nova massa tumoral a partir de uma primeira, sem que haja, no entanto, continuidade entre elas. A neoplasia pode apresentar inúmeras causas, podendo ser desencadeadas por fatores genéticos ou ambientais. Esses fatores causam alterações em genes ou proteínas, o que ocasiona a proliferação, bem como a perda da diferenciação celular. A neoplasia benigna está relacionada a fatores genéticos, já a neoplasia maligna está relacionada a fatores ambientais, como substâncias químicas. O hidrocarboneto, que está presente no cigarro. O cigarro é um dos principais causadores do câncer no pulmão. O vírus, o HPV, que é o causador de uma infecção sexualmente transmissível e um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento do câncer de colo de útero, além de radiações como a ultravioleta, que pode desencadear o câncer de pele quando ocorre uma exposição excessiva a ela. Tratamento das neoplasias varia de conforme o tipo, né? As benignas não requerem tratamento, devendo ser apenas realizado o acompanhamento médico. No entanto, em alguns casos, quando ocorre a compressão de determinados órgãos, uma cirurgia pode ser realizada. Já as neoplasias malignas podem ser tratadas por meio da realização de cirurgias, de quimioterapia, de radioterapia e até mesmo de transplante, como o da medula óssea. Displasia de alto grau. Se sofrer de displasia de alto grau, há uma possibilidade real da existência de células cancerígenas não detectadas e apresenta um risco superior de desenvolver cancro. Nesta situação, está genericamente recomendada a realização de uma cirurgia para a remoção do cólon e reto. Esta operação é denominada uma protocolectomia e é geralmente complementada com a construção de uma bolsa ileal que é ligada ao ânus. O HPV é o causador mais comum da displasia do colo do útero, mas algumas variáveis externas ou comportamentais podem influenciar o desenvolvimento da doença. A persistência do vírus HPV é um dos principais aspectos que influencia o agravamento das lesões que acarretam a displasia cervical. Aqui é um vídeo que nós encontramos no YouTube que explica direitinho essa parte. Aí nós vamos mandar o link aqui no chat para que todos possam ver.